pessoal, como é que tá? Nós vamos começar mais um estudo dirigido, quinto estudo dirigido da filosofia da educação, e agora nós vamos trabalhar com educação no período do Iluminismo e principalmente com a obra de Jean-Jacques Rousseau. Primeiro nós vamos entender um pouquinho o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento histórico, artístico, filosófico que mudou a Europa. Lembra que nós estávamos discutindo sobre a parte da Idade Média, onde a igreja dominava, né? Existia aquela questão da igreja, e também depois do Renascimento e a valorização do homem em toda a sua potencialidade. Então, foi a partir do Renascimento que houve uma mudança na concepção do homem e na potencialidade do homem como ser, né? Ser de transformação. No século XVII, surgiu um movimento de racionalidade. A transformação do homem do Renascimento desembocou no movimento no 17 de mudanças na estrutura, o papel da razão na sociedade, principalmente no movimento cientificista, criado por Francis Bacon, né, e todos os filósofos do racionalismo. E esse movimento ele vai também se transformar no que nós denominamos de iluminismo. O iluminismo seria uma vasta obra de demolição que vai ser em 3 etapas: a desmoralização da religião, dos costumes e principalmente da ordem social. Naquele momento, a figura do rei era uma figura muito importante, o absolutismo monárquico. E o iluminismo vai ser responsável por destruir essa ordem da figura do rei. Então ele vai pregar muito a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Antes na Europa, as classes sociais elas eram distintas, né? Eram estamentos e existia a nobreza, o clero e o terceiro estado, que era o terceiro estado formado por camponeses. E esse terceiro estado era responsável, por exemplo, por toda a contribuição do imposto. O clero era isento de imposto, os nobres eram isentos de impostos, então quem pagava toda a carga tributária era o terceiro estado. E isso eram as leis dos privilégios. Você nasceu nobre, você tem privilégios. Você está no clero, você também tem certos privilégios. E essa ordem ela vai ser abolida com o iluminismo. Vai ter um livro chamado Enciclopédie. Enciclopédie vai ser criado com várias pessoas, né? Louis Prévost, Cauchin, Nicolas Cauchin, uma obra que representa o manifesto desse momento histórico e filosófico que estava acontecendo na Europa. Né? Outra coisa que surgiu através do iluminismo foi a chamada Revolução Francesa, que aboliu todos os direitos do rei, guilhotinou Luís XVI, né? Matou Luís XVI e desconstruiu o absolutismo monárquico na França. Né? Então você tem a queda da Bastilha, que vai ser a prisão que eram mandados todos os desertores políticos, quem era contrário ao rei. A Bastilha caiu, as pessoas saíram da Bastilha. Você vai ter uma série de pensamentos girando em torno da Europa nesse momento. O iluminismo é uma corrente de pensamento, seja filosófica, seja artística, cultural, científica, que vai abolir essas bases do pensamento absolutista, monárquico, e vai estabelecer uma ordem baseada na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Né? E nesse contexto é que vai surgir o nosso filósofo da educação, Jean-Jacques Rousseau, francês,
que viveu nesse período, no século XVIII, e que escreveu várias obras destinadas à educação. Dentre elas, nós destacamos, o Estado de Natureza, a Teoria da Vontade Geral, Emílio ou da Educação, do Contrato Social, Discurso sobre a Origem e os Fundamentos das Desigualdades entre os Homens. De acordo com Jean-Jacques Rousseau, o homem, ele é um ser bom por natureza. Ele tem uma bondade que lhe é natural. O problema do indivíduo é que a sociedade corrompe. E aí você tem a questão da sociedade. Ele defende, dentro do Emílio da Educação, o princípio da bondade natural. Ele acredita que o Emílio ele é bom. Ele estabelece, o problema foi a educação negativa que ele teve ao longo do contato social, E para ele, educação positiva é aquela que tende a formar o espírito antes da idade e dar à criança o conhecimento dos deveres de homem. Então, olha só, ele divide, há uma divisão de faixa etária entre homem, criança, e cabe ao educador, ao professor, criar dentro dessa criança uma bondade natural, que era natural, do indivíduo. E aí ele vai potencializar essa bondade, A instrução das crianças, segundo Jean-Jacques Rousseau, é um ofício em que é necessário perder tempo. A criança corra, que a criança se divirta, caia, Essas eram as palavras do Jean-Jacques Rousseau. Foi o primeiro momento aí que foi estabelecido uma infância, para despertar essa bondade que já estava dentro do homem, potencializar isso na juventude. Muitos denominam Jean-Jacques Rousseau como uma educação romântica, uma educação extremamente utópica, que é romancizada, que acredita muito no papel do indivíduo, Ele acredita também que o indivíduo, o grande problema da sociedade é a propriedade privada. A propriedade privada é o grande problema principalmente da Europa, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, porque cria individualidade. E criando individualidade, o homem sai do seu estado de bondade e vai simplesmente lutar contra os outros. De acordo com os filósofos da educação, esse pensamento do Jean-Jacques Rousseau, ele representa uma transformação dentro da pedagogia, porque privilegia a abordagem antropológica, o sujeito, a criança, Você tem aí o desenvolvimento infantil, em detrimento, por exemplo, de uma análise centrada somente no saber e na transmissão. Então, para o Jean-Jacques Rousseau, a preocupação maior é na criança, não apenas um ser em construção, mas simplesmente como uma criança. Por isso que ele sempre diz na sua obra, brincar, uma fase diferente, que a gente tem que respeitar. Outros aspectos considerados positivos referem-se à redescoberta da educação. Por exemplo, na valorização do jogo, do trabalho, do exercício físico. Outra coisa que ele acha negativo é a questão do trabalho, que torna o homem extremamente individualista. E para ele tem que permanecer o que ele chama de vontade geral, o bem de todos. Por isso que ele é contrário à propriedade privada. Por esse motivo que ele era totalmente contrário. Então, de acordo com Jean-Jacques Rousseau, a civilização, a forma que nós vivemos em sociedade, ela afasta o ser humano da felicidade. Então, ele prega não uma erudição na educação, mas sim o conhecimento do coletivo,
da intuição, enfim. Ele é o pai, ele é considerado o pai da chamada Escola Nova, né? Ele é um dos pensadores da questão da educação como transformação. Educação é responsável por potencializar a natureza humana, né? Essa ausência, ele é mais naturalista. Todo ser humano desenvolve numa comunidade histórica e concreta. E ele acredita muito no papel da educação pública. Por esse motivo, a gente pode enquadrá-lo dentro de um dos teóricos da Escola Nova, que vocês já aprenderam na formação e perspectivas do educador. Muitos professores que vão escrever o manifesto dos pioneiros da educação, eles acreditam muito na obra de Jean-Jacques Rousseau no século XVIII, e principalmente no papel da educação pública. Enfim, o Rousseau, ele tem vários méritos, né? Ele tem várias qualidades. Primeiro mérito é ter feito a criança o verdadeiro fator do processo educativo. Então a gente tem que moldar, criar a educação para o sujeito, para a criança. Considerar a educação um processo vital que dura a vida toda também é um mérito para Rousseau. A importância de ensinar pelo interesse da criança e não pelo seu esforço também é um mérito muito importante na obra de Rousseau. E está bem constante, bem claro no livro Emílio. O Emílio, ele percorre a localidade onde ele vive e adquire vários saberes. Então, pela prática, não é só um conhecimento acadêmico imposto, então ele prega esses conhecimentos intuitivos, né? A questão do Rousseau é uma questão ainda muito importante dentro da educação. Nós pregamos ainda muitas ideias de Jean-Jacques Rousseau. Também foi muito criticado por vários intelectuais, mas essa obra, porque ele é extremamente utópico, ele acredita no papel que as pessoas têm, na transformação do homem, enfim. Jean-Jacques Rousseau, ele é mais romântico quanto à concepção do homem. Essa é a concepção fundamental do pensamento do Jean-Jacques Rousseau. Espero que vocês tenham gostado desse pensador da educação, da reflexão que ele tem sobre a educação e o seu papel muito importante na sociedade, a diferença entre o adulto e a criança, e a fase da criança está surgindo aí, né? Jean-Jacques Rousseau considera muito isso, a questão da união, da participação de todos, é muito claro dentro da obra do Jean-Jacques Rousseau, e que nós até hoje perseguimos esses ideais. Então, até a sala de aula, vamos discutir um pouquinho mais sobre o Jean-Jacques Rousseau, sobre as ideias de Jean-Jacques Rousseau e como que elas interferem até hoje no mundo da educação. Então, até lá, e não vamos nos esquecer dos fóruns de discussão e interação, tá bom? Qualquer dúvida, estou na sala de aula. Um grande abraço e um beijo para todo mundo.